Focar só em você não é egoísmo, é sobrevivência. É o dia em que você para de mendigar atenção, para de correr atrás de aprovação, para de se contorcer para caber no gosto dos outros e finalmente vira os olhos para dentro, para o único lugar onde sempre esteve o seu poder. E é aí que o jogo muda, porque a maioria das pessoas vive de fora para dentro. Elas acordam e a primeira coisa que fazem é checar o que o mundo achou delas. Elas dependem do elogio para se sentir bem, do like para se sentir viva, da presença dos outros para não encarar o próprio silêncio. Vivem reféns de tudo que não controlam. Mas você não nasceu para viver refém, mano. Esse vídeo é sobre isso. Sobre o poder brutal de quem aprende a focar só em si, sobre a força de quem domina a própria mente e para de entregar as rédeas da própria vida para qualquer um, sobre a paz de quem faz a sua parte e deixa o resto acontecer, sem se corroer por dentro, esperando um resultado que nunca esteve nas suas mãos. Os antigos já sabiam disso há 2000 anos. Epicteto, que nasceu escravo e morreu mais livre que qualquer imperador. Marco Aurélio, que comandava o mundo inteiro e ainda assim entendeu que a única coisa que valia a pena dominar era a si mesmo. Eles descobriram um segredo simples e devastador. Você não controla o lado de fora, você controla como você responde a ele. E quem domina isso vira imbatível. Cola comigo até o final. Porque quando você terminar de assistir, você não vai mais enxergar a sua vida do mesmo jeito. Você vai entender por que focar em você assusta os fracos, por que a sua paz incomoda quem vive no caos e por que o cara que domina a própria mente não tem como ser derrotado. 1. O que não depende de você não merece a sua energia. Presta atenção nessa verdade, porque ela sozinha já pode mudar a tua vida. Existe coisa que depende de você e existe coisa que não depende. E o teu sofrimento inteiro mora em uma confusão. Você passa a vida tentando controlar o que não é seu e larga de mão o que era para ser dominado. O que é teu, a tua atitude, o teu esforço, a tua palavra, a tua reação, a forma como você usa o teu tempo. Isso é 100% seu. E o que não é teu, a opinião dos outros. O resultado, o passado, o que os outros vão fazer, a sorte, nada disso está na tua mão, nada. E olha o tamanho da armadilha em que a maioria cai. O cara faz uma entrevista de emprego, dá o melhor dele e depois passa 5 dias sem dormir remoendo se vai ser chamado. Ele não está vivendo, ele está se destruindo por uma coisa que já saiu das mãos dele. A decisão agora é dos outros, ele já fez a parte dele. Sofrer o quê? O cara que domina a mente faz diferente. Ele se entrega de corpo e alma no que depende dele, e no segundo que acaba, ele solta. Fiz a minha parte, o que vier veio, e vai dormir em paz enquanto os outros se corroem. Essa é a diferença entre quem manda na própria vida e quem é arrastado por ela. 2. A opinião dos outros é uma prisão que você mesmo construiu. Quanta coisa você já deixou de fazer com medo do que iam falar? Quantas vezes você engoliu o que queria, escolheu o caminho errado, se calou, se dobrou, tudo para agradar uma plateia que nem lembra do teu nome, que está ocupada demais com a própria vida para ficar pensando em você o tempo todo, como você imagina que ela pensa. Aqui está a sacada que liberta. A opinião que os outros têm de você mora dentro da cabeça deles. E a cabeça deles não é tua. Logo, não é problema teu. A tua conta é a tua conduta. Agir certo, ser honesto, fazer o que você acredita. O julgamento é problema de quem julga. Deixa com eles. E olha o que acontece quando você entende isso de verdade. Você para de pedir permissão para existir. Você para de se explicar. Você para de negociar a tua paz por aprovação. E isso incomoda, mano. Incomoda demais quem vive preso na necessidade de agradar. Porque você vira a prova viva de que dá para viver livre. E não tem nada que assuste mais um escravo do que ver alguém que quebrou as próprias correntes.
3. Reclamar é o conforto dos fracos. Vou te confrontar agora, e é porque eu preciso. Você reclama demais. E tá tudo bem, é humano, todo mundo faz sem perceber. Mas repara enquanto do teu dia é reclamação. O governo, a família, o salário, a sorte, o trânsito. E o que muda com isso? Nada. Zero. Você só transfere a culpa para fora e continua exatamente no mesmo lugar. Sabe por que reclamar é tão gostoso para os fracos? Porque a vítima não precisa fazer nada. Ela só espera alguém salvar ela. Ela terceiriza a própria vida. E enquanto ela reclama, ela se sente aliviada por não ter que assumir a responsabilidade de mudar. Mas ninguém vai te salvar, truta. Ninguém vem. Só você. O cara que domina a mente troca a reclamação por uma pergunta. Isso depende de mim? Se depende, ele age, faz, resolve. Se não depende, ele solta e segue. Simples assim. Enquanto os outros gastam energia gritando para o mundo o quanto a vida é injusta, ele gasta energia construindo. E no fim, adivinha quem chega mais longe? 4. Marco Aurélio comandava o mundo e escolheu dominar só a si mesmo. Pensa nisso com calma. Esse cara era o homem mais poderoso do planeta na época dele, imperador de Roma. Podia ter tudo, fazer tudo, ter quem quisesse aos pés dele. E mesmo assim, todo dia de manhã, antes do mundo acordar, ele escrevia lembrete para si mesmo, para não virar arrogante, para não perder a cabeça, para fazer a coisa certa. Ele tinha guerra, traição, peste, tudo desabando ao redor. E o que ele escrevia? Eu não controlo o que vem, eu controlo como eu respondo. Só isso. O cara mais poderoso do mundo entendeu que o verdadeiro poder não estava no império, estava dentro dele, na capacidade de governar a própria mente enquanto tudo lá fora pegava fogo. Agora me responde, se o cara que tinha um império inteiro na mão descobriu que a força de verdade mora por dentro, por que você ainda procura a tua salvação lá fora? No like, no elogio, na aprovação de gente que nem paga o teu boleto? A tua fortaleza sempre esteve dentro de você. Você só nunca entrou nela. 5. Quem domina a mente não é arrastado por ela. A tua mente é uma máquina que não para. Ela cria cenário, inventa medo, revive o passado, projeta tragédia que nunca vai acontecer. E a maioria das pessoas acredita em tudo que a própria mente fala. Elas são reféns de cada pensamento, escravas de cada emoção que sobe. O pensamento manda, elas obedecem. Mas o estoicismo te ensina uma coisa que muda o jogo. Você não controla o que surge na tua mente, mas controla o que você faz com isso. Nem todo pensamento merece a tua atenção. Nem toda emoção precisa ser seguida. Nem toda preocupação merece a tua energia. Você pode observar o que passa dentro de você sem se jogar atrás. E quando você aprende isso, você deixa de ser folha ao vento. Sabe aquela pessoa que um elogio levanta e uma crítica destrói? Que num minuto tá rindo e no outro tá no chão? Essa pessoa não domina a própria mente, ela é dominada por ela. Você vira o contrário, vira pedra, não fria, mas firme, sentindo tudo, mas movido por nada que você não escolha. E aí, ninguém mais te tira do eixo, porque o teu eixo passou a morar dentro de você. Agora presta atenção, porque é aqui que tudo vira. Tudo isso que eu falei tem um único fio condutor: foco. Foco no que é seu. Enquanto a tua atenção está espalhada em 1000 coisas lá fora que você não controla, você é fraco. Qualquer ventinho te derruba. Uma crítica arruína o teu dia. Um imprevisto te tira do sério. Você vive na mão dos outros, na mão da sorte, na mão do acaso. Mas no instante em que você recolhe toda essa energia e aponta para dentro, para o que depende de você, você fica firme, ganha raiz. Vira uma árvore que o vento balança, mas não arranca. E o melhor de tudo, isso não é dom, não é sorte, não é coisa de gênio, é treino. É uma habilidade que se constrói um dia de cada vez, igual músculo.
Você não precisa acordar amanhã dominando a tua mente por completo. Ninguém consegue isso. Mas você pode começar pequeno hoje. E o pequeno, feito todo dia, vira coisa gigante. Começa assim, amanhã de manhã, antes de pegar o celular, para 1 minuto só. E te pergunta, o que hoje depende de mim? E foca só nisso. Quando bater a ansiedade no meio do dia, para e pergunta de novo. Isso depende de mim? Se depende, age. Se não depende, solta e respira. Parece bobo, mas é isso que reprograma a tua cabeça. Segundo passo. Todo dia faça uma coisa difícil de propósito, uma pequena, acorda mais cedo. Termina o que você está empurrando. Diz não pro impulso. Não é sobre a tarefa, é sobre você provar para você mesmo, todo santo dia, que quem manda ali é você e não a preguiça, não o medo, não a opinião dos outros. Terceiro passo. Para de reclamar por 24 horas, só um dia. Toda vez que a reclamação subir, troca por uma pergunta. O que eu posso fazer sobre isso? Você vai perceber o tanto de energia que você jogava fora com o que não levava a lugar nenhum. E olha, você vai falhar. Vai ter dia que você vai reclamar, vai se comparar, vai perder a cabeça com uma bobagem. E tá tudo bem. O cara que domina a mente não é o que nunca cai, é o que levanta e volta pro foco. Cai e levanta, cai e levanta. A vida não é sobre ser perfeito, é sobre sempre voltar para o que é seu. Porque no fim, é isso que te torna imbatível de verdade. Não é ganhar todas, ninguém ganha todas. É que quando você domina a própria mente e foca só no que é seu, o resultado deixa de ter poder sobre você. Ganhou? Ótimo, segue. Perdeu? Fez a tua parte, aprende e segue. De qualquer jeito você segue. E um cara que segue de qualquer jeito, que não desmorona com o resultado, esse não tem como ser derrotado, porque a derrota mora do lado de fora. E você já mudou de endereço. Você foi morar num lugar que ninguém alcança, dentro de você mesmo. Então recolhe a tua energia, traz de volta para dentro. Para de tentar controlar o mundo e começa a dominar a única coisa que sempre foi tua, você. Faz a tua parte de coração inteiro e deixa o resto acontecer. Porque quando você faz a tua parte e larga o resultado, você sai da mão da sorte e entra na tua própria mão. E não existe lugar mais firme do que esse. Foca no que é teu, faz a tua parte e deixa o mundo ser mundo. O resto se resolve. E você, mano, você fica de pé. Se essa mensagem te acordou, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu foco em mim e sou imbatível. Declara isso com força, porque quando você afirma de verdade, o teu cérebro escuta. E se você quer continuar forjando essa mente forte comigo, se inscreve no canal e fica por aqui para o próximo vídeo. Essa jornada tá só começando. Nos vemos lá.